Mas as coisas não acabam em morte. A ressurreição, ela é uma espécie de um recomeço. É como se Jesus desse a chance para que a humanidade pudesse recomeçar. Recomeçar com vida e uma vida com Deus. O ser humano que antes era afastado de Deus por causa do pecado, agora através da morte, mas não só da morte, mas da ressurreição de Jesus. E essa história não termina em morte, essa história termina em vida. Através da ressurreição, pode recomeçar uma relação de fato com Deus. Eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas histórias, mas antes eu queria fazer o que eu prometi para as crianças. Vocês querem sentar aqui na frente, todo mundo? Então pode vir sentar aqui, ó. Segura minha vara de pescar com isca artificial aí. Mas vocês podem virar para mim? Pode ser? A gente combinou que quando eu viesse falar aqui, eu ia trazer uma mágica, né? Então tive que treinar uma nova mágica, porque eu prometi para vocês que eu ia fazer mágica. Então, ó, eu tenho um plástico aqui, vê se esse plástico aqui é normal. Tem alguma coisa de especial nele? Não rasga não. Aí você já ia acabar com a mágica já. Ele é normal? Tá, ó, vou só passar, solta aí. É saco de mercado. Esse aqui não, esse aqui eu tive que comprar, viu? Porque esse aqui não é certinho? Não rasga, senão acaba a mágica. Pera. Então vamos lá, preste atenção, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, tá vendo, ó, todo mundo. Beleza, peguei aqui, né? Ó, preste atenção então. Eu vou pegar esse daqui e vou colocar aqui dentro da minha mão, beleza? Ok? Tá aqui dentro, né? Vou apertar bem. E aí eu vou pedir para todo mundo soprar no 3, vai. No já, na verdade. 1, 2, 3 e... É no já, calma, não falei já? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já! Ó. Ó. Pronto? Fiz a mágica? Então agora eu vou contar algumas... Cadê? Isso aí, salva de palmas, né? Eu queria contar algumas histórias para vocês. Por que eu queria contar algumas histórias? Para mostrar que a vida é recomeço. Existem algumas coisas na vida que faz com que a gente, na verdade, não se sinta vivo. Tá mexendo aqui, né? Inclusive, tem um poeta da música popular brasileira que ele faz uma música perguntando: e a vida, o que é? O que é a vida? O fato é que nem todo mundo que está vivo, de fato se sente vivo, porque existem algumas coisas que faz com que a gente apenas sobreviva. Diante do não viver, a vida se torna uma não vida. E algumas coisas acontecem nisso. Tem gente que não consegue encontrar um sentido na vida. E tem um personagem da Bíblia, eu não sei se vocês lembram, mas aqui na história foi falado dele. É o rapaz lá que cortou a orelha do outro. Vocês lembram o nome dele? Pedro. Pedro, uma vez, ele negou Jesus e ele ficou tão triste. Jesus ressuscitou e ele encontrou com Jesus, mas ele não conversou com Jesus. E ele estava tão sem sentido na vida que ele vai pescar. Ele está triste porque ele não sabe mais o que ele vai fazer da vida dele. As coisas parecem que não fazem mais sentido. E aí ele vai pescar. Ele pega a rede e ele joga a rede para ver se pega algum peixe. Nada. Ele vai lá e joga a rede para ver se pega outro peixe. Nada. Joga a rede para ver se pega outro peixe. Nada de peixe. Joga a rede para ver se pega outro peixe. Nossa, esse aqui foi por pouco. Ele fica o dia inteiro, ele joga a rede para ver se pega um peixe. Não pega peixe. A vida de Pedro estava sem sentido. E aí, de repente, Jesus aparece e grita lá do outro lado:
Pedro estava no barco pescando e Jesus lá da praia. Oh! Vocês já foram em algum lugar que tem eco? Que fica assim, ó. Oh! 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 Na sua ginástica tem? Na praia, né? Joga a rede do outro lado! Oh! 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 Aí Pedro lá do outro lado. Como assim? Joga a rede do outro lado! Oh! Oh! Pedro já tinha vivido essa experiência. E Pedro joga a rede. E vem aquele tanto de peixe, aquele tanto de peixe, aquele tanto de peixe. Ele lembra onde que isso já tinha acontecido. Quem é que já tinha falado para eu jogar? Quem era? Jesus! E Pedro pula no mar, sai nadando até do outro lado lá, encontra com Jesus. E aí eles têm uma conversa muito legal. Porque Jesus vira para Pedro e fala assim: ô Pedro, você me ama? E Pedro: Jesus, eu devia te amar mais, mas eu te amo. E aí Jesus faz algo pela vida de Pedro que é muito importante. Ele dá sentido para a vida de Pedro, porque ele dá um propósito. Espera aí que eu tenho um negócio de passar slide aqui, ó. Ó que chique, ó. Quer ver? O recomeço da vida acontece quando a gente encontra propósito. O evangelho, a vida, a ressurreição de Jesus, ela traz propósito para uma vida sem sentido. Imagina pensar a vida de um jeito que é só ir trabalhar, voltar para casa, fazer as coisas que tem para fazer, e isso vira uma rotina e às vezes você não encontra um sentido. E muita gente cai numa rotina sem sentido e não se sente vivo. Porque ter um propósito, ter um sonho, uma missão, ter algo para fazer nessa terra, mais do que sobreviver, traz sentido. E isso recomeça a vida. Mas tem uma outra história. Tem uma mulher na Bíblia que ela estava doente. Ela tinha uma doença que ela não parava de sangrar. Ela tinha uma hemorragia. Naquela época, as pessoas não sabiam que de vez em quando, uma vez por mês, as mulheres têm uma coisa que faz com que elas vão sangrar um pouco. Isso chama, e vocês vão aprender isso em algum momento, pais, depois vocês expliquem melhores, mas isso chama menstruação. Isso acontece com as mulheres, só que naquela época, quando a mulher estava sangrando, não podia chegar perto dela. É como se ficasse assim: não sai de perto. Agora imagina uma mulher que todo o tempo ela estava sangrando, porque ela tinha uma doença, as pessoas não queriam chegar perto dela. Essa mulher, ela ficava longe de todo mundo, e a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com o médico. Imagina quando você tem um machucadinho e ele passou um pouquinho, parou de sangrar. Essa mulher não parava. E aí essa mulher um dia, ela vai, veste a sua roupa, porque ela ficou sabendo que Jesus estava pela cidade. E aí ela sabia que Jesus podia ajudar ela. O que ela faz, Mia? Ela vai lá no meio do pessoal. Dá licença, aquela multidão. Sabe quando você vai no shopping, tá bem cheio? Aí ela vai e chega. Pessoal, dá licença, dá licença, 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 licença. Ela vai lá e encosta na roupa de Jesus. E sabe o que acontece com ela? Ela é curada. Jesus olha para aquela situação e fala assim: opa, alguém encostou em mim. Os discípulos de Jesus olham para ele e falam assim: ô Jesus, mas um tanto de gente encostou em você, tá uma fila aqui do pessoal para te conhecer, tá cheio de gente, tá mais cheio do que a igreja aqui, ó. E aí Jesus: não, mas eu sei que alguém encostou em mim porque de mim saiu o poder. Eu sei que alguém encostou em mim aqui e foi curado. E aí pergunta: quem foi que encostou em mim? A mulher lá: meu Deus, será que eu falo? Gente, mas se eu falar, o pessoal vai descobrir que eu estava doente, eu não podia estar aqui, porque eu não podia encostar em ninguém, as pessoas vão achar que elas ficaram impuras agora. E aí Jesus pergunta: mas quem é que encostou em mim? Pode falar, eu estou aqui. E a mulher, sabe quando você está tímido assim, que você fica tipo: oh, fui eu aqui, ó. E aí Jesus reconhece aquela mulher. Ele não só curou aquela mulher, mas como ele reconheceu ela na dor e no sofrimento. E ele consolou. Sabe quando a gente está triste? Quem já ficou triste aqui? Vocês já ficaram tristes? Sabe quando alguém vê e percebe que você está triste e pergunta assim: ô Linha, você está triste? O que está acontecendo e tal? Tá, as coisas estão melhor? Não é bom quando alguém se preocupa com a gente?
Você já ficou triste? E aí veio o papai, a mamãe se preocupou com você? Sua avó, né? Então, vou falar com seu pai e com sua mãe para preocupar mais. O Adam não se preocupa? Eu vou falar com o Adam também. Você, Mia, você já ficou triste? E aí o papai e a mamãe perguntam? Tá, então tá bom. Então vou ensinar para o Paulo e para a Laine. E não é importante quando o papai e para a mamãe perguntam? Sabe uma coisa que é interessante? Quando a gente está triste e alguém conversa com a gente, alguém se preocupa com a gente é consolado, a gente é cuidado. Às vezes, Linha, o problema não é resolvido, mas não é importante saber que alguém está se preocupando? O que Jesus faz por essa mulher é se preocupar, é consolar. Diante da dor e do sofrimento, o recomeço da vida se coloca como consolo. E é tão interessante pensar isso, que o Espírito Santo na Bíblia é chamado do Consolador. Você sabia que o Espírito Santo tem apelido? Você sabia? O apelido dele é Consolador. Sabe quando uma pessoa faz tanto uma coisa que ela ganha aquele apelido? Tipo, a pessoa que é muito bagunceira, ela ganha o apelido de bagunceiro. Mas a pessoa que é muito consoleira, ela ganha o apelido de Consolador. E tem uma outra história. Essa história já é mais tensa. Tinha uma outra mulher que ela foi pega fazendo uma coisa muito feia. Naquela época, quando uma pessoa traía o esposo e a esposa, fazia alguma coisa assim, as pessoas não perdoavam, não. Tinha gente que queria apedrejar. E aí teve uma mulher que foi pega em traição. As pessoas puxaram ela, trouxeram ela, e cada um começou a preparar já uma pedra assim, ó. Sabe, uma pedrona assim, ó. E eles queriam interrogar Jesus, porque sabe quando alguém quer fazer uma pegadinha com você? Eles queriam ver se pegavam Jesus, porque eles não gostavam de Jesus. Aí eles falaram assim com Jesus: ô Jesus, essa mulher aí, ó, essa sirigaita aí, ó, tava lá com o marido dos outros. Tem que apedrejar ela, né? Vamos apedrejar essa mulher, todo mundo, porque a lei diz que é para apedrejar. Eu fico imaginando, Linha, que já estava cheio de gente pegando pedra assim, ó. Mas umas pedronas para apedrejar a mulher. Você acredita que esses caras eram covardes, né? E aí eles pegaram aquela pedra. E eu acho que já tinha uns que estavam até mirando assim, ó. Sabe quando você fica mirando assim para acertar bem? Eu acho que eles já estavam assim: Jesus, tá bom. Vocês querem apedrejar? Então vocês vão apedrejar. Só que começa quem não tem nenhum pecado. E aí eles, calma aí. Eu tenho pecado. Vocês têm pecado? Algum? Você tem? Você tem, Ana Lu? Você tem? Eu tenho. Todo mundo tem, né? Imagina se a gente só pudesse fazer as coisas se não tivesse pecado, ia ter que todo mundo ficar sem fazer nada. Pois aqueles rapazes estavam lá, e eles já estavam prontos, e na hora que Jesus falou assim: então começa quem é que não tem pecado. Eles soltam as pedras, todo mundo vai embora, e fica só aquela mulher. Eu fico imaginando que ela já estava assim, ó. Sabe quando você está preparado para já apanhar? Então, e aí Jesus chega nela, e aí ela fala assim: mas e aí? O que eu vou fazer agora? Ninguém vai me apedrejar? E Jesus fala assim: não, ó, você está perdoada. Só vai e não cometa mais os mesmos pecados. Só não comete esses erros de novo. Mas você está perdoada, ninguém te condenou. Eu, Jesus, também não vou te condenar. E aquela mulher, diante da culpa pelo pecado, diante do próprio pecado, ela tem um recomeço, porque ela recomeça através do perdão. O perdão de Deus, ele recomeça para a gente uma possibilidade de vida que a gente nunca experimentou antes. Da gente se sentir vivo e grato pela vida, porque a gente sabe que Jesus fez o que vocês cantaram hoje. Nos perdoou na cruz e na ressurreição. Só que às vezes, a gente é muito cabeça dura. Você costuma esquecer as coisas em casa, Vitor? Você esquece muita coisa em casa? Sua mãe fala assim: Vitor, vai lá e guarda os brinquedos. Você já esqueceu de guardar os brinquedos? Já? E você, Thomas? Muito esquecido? Você não lembra, né? Nem lembra, você não consegue nem lembrar se você esqueceu, imagina.
Você esquece as coisas em casa? Esquece? E você, Theo? Também, né? Às vezes eu também sou muito esquecido. Minha mãe brigava, aí agora quem briga é a Jula. Você não lembrava? E aí você escovou de novo, né? Ah, então, se tiver escovado, escovou 2 vezes. Pois Jesus, ele é tão esperto, ele é tão incrível, que ele ensina pra gente um jeito da gente nunca esquecer do que ele fez. Você sabia? Que tem uma vez por mês na igreja que a gente faz uma coisa pra gente não esquecer daquilo que Jesus fez. Vocês sabem o que é? Eu vou dar uma dica pra vocês. É um negócio que vocês ficam doidos pra fazer. Porque vocês ficam assim, por que só adulto que pode? Da última vez a Lorena brigou comigo porque não comeu um pãozinho e tomou um suco. O que é, Lorena? Você lembra? O que é? A ceia. Jesus, ele faz uma coisa e ensina para os discípulos, meio que assim, ó. Para vocês não esquecerem o que eu fiz por vocês, Jesus, ele prepara uma mesa. E aí, ele coloca um símbolo. Um jeito da gente não esquecer que a vida é recomeço. Um jeito, espera aí que eu vou pegar ali. Onde que tá? Ah, um jeito da gente não esquecer que ele amou a gente, que ele consola a gente, que ele perdoa a gente, que ele está com a gente, dando propósito de vida. E aí o que Jesus faz? Ele entrega para os discípulos dele um pãozinho. Espera para comer, que a gente vai comer todo mundo junto. Ele entrega um pãozinho. E ele vai partindo esse pão, que é uma forma da gente não esquecer de tudo que ele fez. Do consolo que ele trouxe, do propósito que ele trouxe, do perdão que ele trouxe. E aí, junto com o pão, ele dá pra gente também um suquinho que os tios vão ajudar a distribuir com vocês. Você já pegou? Todo mundo pegou? Tem alguém que não pegou? Ana Lu, o pãozinho não. Então quem pegou o pãozinho pode se sentar. Hoje a gente vai fazer diferente, é vocês que vão ceiar, os adultos vão ficar tudo com vontade de ceiar hoje. Mas hoje é a vez de vocês, tá? Espere aí que a gente vai levar. Jesus, ele coloca a ceia para que a gente não esqueça de tudo aquilo que ele fez. E aí ele coloca 2 elementos. Ele coloca o pão, que é para a gente lembrar tudo o que aconteceu com ele. Que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou. E ele também coloca o vinho para mostrar para a gente, isso aqui é suco de uva, tá? Para mostrar para a gente que a nova aliança que ele faz é um recomeço para a gente viver, de fato, uma vida com ele. Então, por isso que a gente come do pãozinho, e podem comer do pãozinho. Finalmente, né, Lígia? E podem tomar do suquinho também. Esse é maior do que o que tem para os adultos, viu? E aí agora, a gente vai orar. E a gente vai tirar uma foto muito legal depois, tá bom? Fechou? Opa! Tem mais uma música depois, a gente vai cantar, mas vamos orar. Pode ser? Você viu? Então, mãozinha de orar. Quem sabe a mãozinha aqui, ó. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor trouxe vida para o nosso coração. A gente ora agradecendo porque o Senhor é muito legal com a gente. Que o Senhor possa continuar dando propósito para a nossa vida, que a gente possa reconhecer o perdão que o Senhor tem com a gente, que a gente possa também viver uma vida que agrade ao Senhor, que a gente possa, de alguma forma, mostrar para as outras pessoas o amor gigante que o Senhor tem com a gente, e o quanto que o Senhor cuida da gente, quando a gente está triste, quando a gente está mal, que o Senhor possa estar cuidando de cada coração aqui, não só meu, não só das crianças, mas de cada adulto também, que está ouvindo essa mensagem, que está lembrando dessas histórias.
e talvez resgatando no coração o quanto que precisa voltar ou começar a viver uma vida com o Senhor. A gente ora e a gente agradece em nome de Jesus. Amém. Amém.